Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Eu vou dar alguns recados da casa. Nós temos reuniões e palestras, e elas estão, os temas e os horários estão afixados no site ou no nosso mural aí na entrada, tá? Nós temos o trabalho social na casa de dependência química todas as sextas-feiras. Então, quem tiver alguém que necessita de um tratamento ou algum familiar, alguma pessoa, é só nos indicar e a pessoa vir na sexta-feira. Nós temos também o trabalho social da entrega do lanche todos os sábados. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, colaborar na distribuição, né, do lanche, é só vir aos sábados, às 17 horas é feita o início da distribuição. É feito próximo ao metrô Carandiru e Santana. Então, se alguém tiver o interesse em conhecer o trabalho, colaborar, porque muito além do lanche, é importante a palavra amiga que a gente pode oferecer para essas pessoas necessitadas, né? Nós temos também a cesta básica, que é oferecido para aproximadamente 90 famílias. Então, assim, a gente conta com a colaboração de vocês para ajudar a manter essas cestas. Então, os itens do momento que nós estamos precisando é arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. De preferência também um arroz que nesse momento está mais necessitado. Mas se vocês tiverem um outro item não perecível que esteja sobrando e queira nos doar, será bem-vindo. Nós temos também uma rifa de uma joia que vai ser sorteada na próxima semana, próxima quarta, né? Então, é ouro do 18 quilates e foi doado para casa e a gente está fazendo para ajudar nesses trabalhos sociais. Então, quem tiver a condição e quiser ajudar, o valor é R$20 de cada bilhete, tá? Bom, eu queria ver também referente ao Evangelho no Lar. Vocês já fazem o Evangelho? Tem alguém que já faz, que está aqui? Tá. Os que não fazem ainda, se tiver alguma dúvida e queira iniciar, é só pedir ajuda para um dos trabalhadores da casa que nós vamos orientar. Estamos pedindo para que seja feito o Evangelho, porque é uma possibilidade de vocês harmonizarem o seu lar, né, a família. Então, é muito importante quem ainda não faz, que se organize para fazê-lo, tá? Bom, acho que é isso, né? Então, agora nós vamos iniciar os trabalhos. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos buscar a sintonia com a espiritualidade maior, que já está presente aqui nessa casa, que já está pronta para nos acolher. Agradecemos também ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedimos que analise cada coração e nos ofereça aquilo que somos merecedores. É nessa harmonia que nós vamos dar início aos trabalhos de hoje. A palestra é Paciência e Remédio, com José Roberto. Boa noite a todos, aqueles que nos veem também pela internet.
E o tema de hoje é bem propício, né? Paciência é o remédio, né? Esse tema foi extraído do livro Médico Jesus, que é escrito pelo João Carlos de Luca. O João Carlos de Luca não é médico. José Carlos de Luca. José Carlos de Luca. Obrigado. Ele não é médico. Ele recebeu uma orientação que ele deveria escrever um livro nesse sentido. Ele escreveu vários livros, né? E ele disse, poxa, mas eu não sou médico. Ele falou, tudo bem, você não é médico, mas você conhece a doutrina espírita, e a doutrina espírita é a medicina da alma, né? Então eu recomendo, quem não tem esse livro, que procure adquirir, porque por um acaso esse livro foi me passado por um médico que me atende há muito tempo, e ele não é espírita, ele também não sabia que eu era espírita. Ele falou, olha, tem uma coisa fantástica, eu recomendo para todos os meus clientes, eu tenho aqui comigo, né? Então ele diz que compra muitos livros e dá para os seus pacientes, e ele não é espírita, mas ele é muito espiritualizado, mas é fantástico, né? E justamente o Zé Carlos de Luca, ele está abordando o tema paciência justamente à luz da doutrina espírita. Não só à luz da doutrina espírita, mas a parte comportamental, né? E a definição de paciência é que paciência é um estado de perseverança tranquila. Ou seja, nós nos perseveramos de forma tranquila. Isso é a paciência, né? Eu fui buscar aqui algumas referências, e isso é abordado já no Velho Testamento. O Velho Testamento tem várias passagens sobre paciência, também nos evangelhos canônicos de João, Marcos, Lucas e Mateus, principalmente no Evangelho de Lucas, tem algumas passagens bastante interessantes que abordam sobre a paciência. Então, o que nós podemos ver é que é um tema assim recorrente, né? Sempre foi, né? Imagina, o Davi, né? O rei Davi, rei de Israel, ele além de ser rei era um poeta, né? Porque ele faz coisas fantásticas. Quem já viu os Salmos de Davi, tem salmos maravilhosos, né? Então ele escreveu toda essa parte de conforto, de consolação, de confiança em Deus, de comportamento, da paciência. E tem o Salmo 37 que justamente fala sobre a paciência. Ele diz o seguinte, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso alheio, nem com aqueles que permanecem no mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só os conduz ao mal. Pois o mal não vencerá, mas os que esperam em Deus receberão sua recompensa. Olha que coisa tola. Não é fantástico? Não? Quer dizer, Davi escreveu isso daí muito antes de Cristo, né? Muito antes de Cristo. Quer dizer, mais do que 1.300 anos antes de Cristo. E veja que fantástico, né? Que conselho fantástico ele nos traz. E justamente imagina, naquele instante, Israel era um país assim, uma terra muito assediada por outros povos. E aquilo era uma luta constante. Quem vê a Torá, né, o Velho Testamento, então quem lê vai ver que aquilo lá é um momento assim de muita efervescência, principalmente quando você pega o livro Êxodo, né, você vê um momento de muita dificuldade, muita efervescência, muita confusão, né? E é isso daí. Então ele nos dá esse posicionamento, para que tenhamos paciência, né, para que não se aborreça com as coisas que acontecem. Às vezes nós nos enganamos com as pessoas, o sucesso alheio, aquilo que nós vemos que é sucesso alheio, na realidade não é, é o nosso entendimento, que a pessoa tem aquele sucesso que não necessariamente está fazendo as coisas corretas. E nós nos incomodamos bastante com relação a isso, né? Ele diz, evite a ira, evite a fúria. Por quê? Porque, embora de uma forma assim, muito subjetiva, ele já entendia que isso era uma coisa que não vale a pena você se aborrecer, você se ter cólera contra tudo isso, né? Não se irritar e assim por diante.
Existe o Dr. Deepak Chopra, né, um médico indiano que está radicado nos Estados Unidos. Na realidade, ele é mais novo que eu, né? Ele tem 74 anos. E ele teve uma ocasião aqui no Congresso da AME, que eu tive a oportunidade de participar, da Associação Médica Espírita, e ele é fantástico, o Deepak Chopra realmente é fantástico. Ele diz o seguinte, né? Ele é muito espiritualizado, né? E ele é especializado em espiritualidade e medicina corpo e mente. Ele diz o seguinte: aceite total e completamente o que vier a acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois descansar, depois relaxar. Quer dizer, na realidade, nós temos que... O que é a paciência? É você ter uma aceitação, como ele diz aqui, assim, né? De forma tranquila. De forma tranquila. Porque normalmente tem essa resistência com esses fatos que nos aborrecem, que nós entendemos que são fatos que possam contrariar o nosso bem-estar. Ocorre o seguinte: nós estamos num mundo de provas e expiações, então nós não podemos esperar que as coisas aqui, que seja paraíso na Terra, né? Nós temos que justamente trabalhar para que isso seja modificado, para que melhore, porque a nossa função hoje como espíritas, né, ainda imperfeitos, aprendendo, né, nós estamos procurando praticar bastante aquilo que nós aprendemos, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a espiritualidade nos traz como ensinamento, aquilo que Kardec nos deixou como base, né? E principalmente todas essas mensagens que nós recebemos do mundo espiritual, em especial essas que aconteceram na década de 40, através da mediunidade do Chico Xavier, da Ivone do Amaral Pereira, e atualmente também do Divaldo Franco e de tantos outros. E nós recebemos tantas informações, nós recebemos tanta indicação de um caminho que nós devemos seguir, mas às vezes nós nos distraímos. O João de Angelis diz o seguinte, né, que nós temos a nossa memória distraída, quer dizer, nós temos as nossas metas, mas nós nos distraímos daquilo que nós estamos determinados a fazer, né? E isso é que ocorre, né, que nos traz a incompreensão, às vezes, dos fatos que estão acontecendo, principalmente no dia a dia. E nós sempre costumamos falar o seguinte: poxa vida, hoje nós estamos num tempo assim muito difícil. E quando não foi difícil? Quando não foi difícil? Estuda a história da humanidade, vai saber que todos os tempos são difíceis. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos trabalhando para quê? Para que esse mundo se transforme num mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração não vai ser transformado por alguém que faça uma lei, que esse mundo vai se transformar, ou por um decreto, né? Ou por a pessoa mais poderosa que tenha no planeta Terra faça um decreto, não vai acontecer nada, porque o mundo de regeneração que nós queremos, é nós que temos que fazer, começa por nós. Nós é que temos que ser o exemplo, nós é que temos que ser aqueles que propaguem, não através de palavras simplesmente, mas através de exemplos. Como é que Jesus fez? Jesus não propagou o cristianismo através só de palavras. É claro que ele é sábio, ele é um ser superior, né? Não era, ele está aqui presente entre nós, embora não fisicamente, mas está entre nós, através dos seus ensinamentos e sua doutrina. E mais do que os ensinamentos que ele deixou, são os exemplos. Então, Jesus foi eu escutei um companheiro lá da casa do André Luiz, o Maroço, disse o seguinte, que Jesus foi o maior marqueteiro que teve na história, né? Por quê? Porque ele se doou. Se ele não passasse por toda essa situação de sacrifício que ele passou, nós não estaríamos falando de Jesus aqui. Imagina se Jesus tivesse desencarnado igual dizem que Moisés desencarnou com 120 anos, eu não acredito, na verdade, o tempo de contagem era diferente. Imagina se Jesus tivesse desencarnado com 120 anos, assim, tranquilamente. Nós não estaríamos aqui hoje falando do cristianismo, não é verdade? Imagina que outros que sucederam a Jesus, como Paulo, com tudo aquilo que Paulo foi, né? Mas pacientemente Jesus o recrutou para junto de si, para que fosse o continuador do cristianismo, e Paulo pacientemente
ele propagou o cristianismo através de 14 epístolas que ele fez, não só epístola aos hebreus, mas epístola aos povos gentios, né? Então veja como Jesus, né, trabalhou tudo isso. E, finalmente, né, nos trouxe a doutrina espírita através de Kardec, que nós estamos aqui falando hoje, né? No Livro dos Espíritos, na questão 909, diz o seguinte, sobre: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, quais são as más inclinações, né? É a cólera, é a impaciência, tudo isso, né? E os Espíritos dizem para Kardec: sim, mas às vezes, e não precisa de muito esforço, dizem os Espíritos. O que lhe falta é vontade. É uma realidade. Às vezes o que nos falta é vontade de executar, de fazer, né? Porque nós aprendemos bastante, mas chega na hora da prova, né, a gente acaba, né, sendo não reprovado, mas ficando como é que é, segunda época, ou independência, né? Nós temos que retornar para fazer tudo isso, né? Então, aqui, como é que a gente pode conseguir esse equilíbrio emocional? Aqui eu elenquei, fiz uma pesquisa aqui, num campo, acho que é mais do Paulo do que meu, né? Mas aí eu preciso tomar cuidado aqui, porque tem um mestre aqui, tem que ser, né? Mas a gente vai, justamente, tem que aprender sobre todos os sentidos, né? Porque o ser humano é um ser integral, né? É corpo, alma, mente, espírito, né? Então nós temos que, né? Então o primeiro passo é a compreensão, né? Para ter paciência, nós temos que ter a compreensão. Sem a compreensão, nós não podemos desenvolver a nossa paciência. Porque paciência é um exercício, né? Um exercício. Perceber, né, por que as pessoas agem de forma diferente daquela maneira. Se elas estão desequilibradas, se elas são inexperientes, se têm má intenção. Então nós temos que fazer essa análise, né? Então a psicologia nos ensina o seguinte: analisa a pessoa, vê como é que ela está, por que ela está se comportando assim? Por que você vai perder a paciência com ela, ou não vai ter? Paciência não se perde, né? A paciência tem ou não tem, né? Então, quer dizer, não executa a paciência. Então nós temos que fazer essa análise, saber o porquê. Analisa, qual é a razão? Normalmente, o André Luiz diz o seguinte, muito sabiamente, no livro Sinal Verde, que às vezes nós estamos encarando a outra pessoa até como nosso adversário, mas ele está vendo coisas em nós que nós não conseguimos ver, né? Nós não conseguimos entender aquilo que está se passando para a gente, né? Na realidade é o seguinte: nós temos uma bolsinha que nós penduramos atrás de nós, né? Então os nossos problemas, nossos defeitos, imperfeições estão todas lá. Às vezes o outro pode ver, mas nós não conseguimos ver, né? Por mais que nós tentamos ver, nós não conseguimos ver. Então a outra pessoa vê. Então nós temos que entender ao próximo o que está acontecendo, né? O segundo passo que ele diz é manter o sentido de realidade, né? Não exagerar, a gente foge da realidade, a gente exagera o que está acontecendo. Isso não está acontecendo agora não, né? Nesse momento nós não exageramos tudo o que está acontecendo aí, né? Nós não potencializamos, né? Hoje eu falei para minha filha: não me manda mais, eu não estou vendo o WhatsApp, você não me manda mais também, hein? Porque eu não quero ver mais isso, porque eu estou indo para o centro espírita agora, essa coisa não me faz bem. Não vale a pena, né? Então, é manter o sentido de realidade, não exagerar o que está acontecendo, né? E temos que jogar com serenidade. Ora, se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos problemas. Chico dizia que se não fosse os problemas ele não teria saído do lugar. E nós também não vamos sair do lugar se não tiver problema. Imagina se nós tivermos que viver a nossa vida de uma forma tranquila, numa calmaria. Não vai acontecer nada. Então os problemas existem para que a gente possa enfrentá-los e possa solucioná-los. Não há, chama problema, por que chama problema? Porque tem solução. Senão não chamaria problema, né? O terceiro passo recomendável é que a gente tome uma ação. Quer dizer, movimentar providências no sentido de solucionar o que está acontecendo. Ora, só existem duas fatalidades, né? Não existem duas fatalidades. Quais são os espíritos nos falam? Uma fatalidade, e que pode às vezes ser evitada
por falta de responsabilidade do homem, é a encarnação. Às vezes a encarnação pode ser interrompida por falta de responsabilidade, né? Por falta da responsabilidade. Mas a fatalidade realmente que ocorre é a desencarnação. Nós vamos desencarnar, todos nós vamos desencarnar. Essa é uma fatalidade, é a única que existe. Então, quando se fala em destino, não existe um destino que está predeterminado. Nós temos a nossa programação reencarnatória, nós lá junto ao Ministério da Reencarnação assumimos compromissos, nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, né? Nós sabemos enfrentar dificuldades. No livro Os Mensageiros, existe um capítulo em que o reencarnante, ele está com o seu instrutor, o Silveira está com o seu instrutor, que é o Manassés, né? E o Manassés diz o seguinte: olha, sabe o que acontece? Você desencarnou, você abreviou a sua desencarnação por excessos de problemas que você encontrou na sua vida. Você encontrou, você não conseguia, você focava em coisas muito distintas, isso lhe fez muito mal. Isso acabou destruindo praticamente, abreviando, porque quando nós estamos encolerados, quando nós estamos muito preocupados, quando nós estamos com raiva de alguma coisa, o que acontece? Nós estamos destruindo células do nosso organismo. Nós estamos destruindo células. Por quê? Porque você está devolvendo os átomos para o universo. Você vai devolvendo um para um. Olha aqui, mas tem muito para devolver. Não, você devolve rápido, né? Porque quando você começa a se preocupar, quando você começa a criar problemas com coisa que não existe, você vai mandando para o universo, né? E vai fazer falta para você. O que o Manassés fala para o Silvério? Olha, vou fazer o seguinte: no corpo tridimensional, porque lá está um momento, um modelo tridimensional. Olha, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um problema na perna. Mas por quê? Não, porque você vai se preocupar só com isso agora. Você vai ter esse problema na perna, você vai se preocupar com ele. A sua encarnação, você vai ter esse problema, você vai focar nesse problema, né? E para você não ser disperso, para você não gastar a sua energia vital, com a sua impaciência, com tudo aquilo que está acontecendo. E olha, tem mais uma coisa, ele falou: você não me volte aqui antes dos 70 anos, hein? Quer dizer, não vai desencarnar antes dos 70, porque senão vai ter problema. Então você fica lá. Bom, eu acho que não passei lá por essa equipe do Ministério da Reencarnação, que já estou no 74, então já estou no lucro, né? Pode ser que vai mais para frente ainda, né? Espero eu, né? Ficar aqui encarnado ainda. Porque realmente a gente tem muitas informações, né? Que o mundo espiritual é um mundo acolhedor, as colônias, né? Mas se eu perguntar para vocês aqui, quem tem pressa de ir, né? Ninguém vai querer ir já, né? O pessoal vai querer esperar um pouquinho, né? O terceiro passo é ação, né? É ação. Movimentar providências para resolver o problema. Analisar o problema em questão. Nós temos que analisar o problema em questão. Será que o problema é tão grande assim? Será que é isso mesmo? Não vai ter solução? Quer dizer, se acontecer isso, é a hecatombe, é o fim do universo. Quer dizer, eu tenho um problema aqui e não sei como resolver. Mas tem que analisar, porque é problema. Se é problema, tem solução, né? Todo problema tem um resultado. Ver a razão do que está acontecendo, até nas pessoas. Se nós estamos falando de pessoas, ver a razão. Qual é a razão daquelas pessoas que estão procedendo daquela forma, né? E entender uma coisa importante, que nós somos com muitas imperfeições, né? Nós somos imperfeitos. Então nós temos que trabalhar as nossas imperfeições primeiro, né? Diz o seguinte, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, a mensagem que traz é o seguinte: sedes pacientes. A paciência também é uma caridade e deveria praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Quer dizer, a paciência, quando nós estamos tendo paciência com uma pessoa, isso também é uma caridade, né? Porque, normalmente, a pessoa está cheia de problema. Quem atende no atendimento fraterno tem que ser acolhedor, né? Tem que ser paciente, tem que entender o que... A pessoa, quando vai para o atendimento fraterno,
É porque ela está precisando mesmo. Então você tem que desenvolver esse lado de paciência, de compreensão, né? Então ele diz o seguinte: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Quer dizer, dar alguma coisa é fácil. Outra, porém, muito mais penosa e consequentemente, muito mais meritória, a de termos paciência, perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso desenvolvimento e assim provar a nossa paciência. Né? Provar a nossa paciência. Quer dizer, nós temos essa oportunidade, né, de desenvolver a paciência. Na questão 900, aí nós lembramos o seguinte, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho, né, dá aquela mensagem, quando Kardec pergunta, né, o que podemos fazer, né, para nos melhorarmos. Aí Kardec, os Espíritos dizem a Kardec, o Santo Agostinho, na realidade, diz a Kardec, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que nos conhecer. Se nós não nos conhecemos, nós não vamos poder melhorar. Nós temos que elencar. É difícil elencar nossas deficiências. É muito difícil. A pessoa, normalmente, é aquilo que eu falei, nós temos aquela sacolinha lá atrás, os nossos problemas estão lá atrás. Nós só enxergamos dos outros. O nosso, nós temos muita dificuldade de ver, né? E diz o seguinte: para você que se conhecer a si mesmo, primeiro nós temos que saber como é que eu sou, né? Como é que eu sou? Nós temos que colocar as nossas aqui, de aconselho, as nossas emoções negativas para fora. A irritação. Não se irritar com as coisas. Às vezes, eu não me irrito, mas por dentro, né, você está se arrebentando, né? Está irritado, sim. Aí vem a gastrite, começa a passar mal, né? Está devolvendo o átomo para o universo, né? Você está devolvendo, né? Você está adquirindo uma enfermidade que você não deveria. Cólera, essa é a pior, né? A pessoa colérica é a pior, né? Já extrapola a falta da paciência. Ansiedade e o medo, né? Tudo isso faz com que nós nos tornemos impacientes. O medo também faz. Quando você vê um desconhecido, quando você vê uma coisa, não está eu quero chegar lá. Eu quero ver o resultado disso agora. Não vai ver. Tem que esperar, tem que aguardar, tudo a seu tempo. Nós temos que ter tudo devido. Paulo diz o seguinte, na sua epístola, na epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: a cada dia o seu cuidado. Vamos viver o nosso dia de hoje. Se é fatal, se existe uma fatalidade que é a nossa desencarnação, nós não sabemos quando será. Então vamos viver o nosso dia de hoje. Se nós desencarnarmos amanhã, não adianta ficar preocupado com o que vai acontecer. Então, quem vai ficar aqui é que tem que depois tentar resolver os problemas. Então vamos viver o nosso dia. Canalize a exteriorização de suas emoções negativas de forma positiva e construtiva, né? Ou seja, você está realmente muito preocupado, tenta desanuviar, tenta deixar aquilo de lado. Quanto muito, você vai perder, você não vai ter paciência, deixa aquilo de lado, né? Ele diz o seguinte: faça um trabalho, por isso que existe a terapia ocupacional, né? A terapia ocupacional é para isso. A pessoa vai lá, arruma um armário, conserta uma gaveta, né? Faça alguma coisa, pinta uma parede, né? Então você vai ver que aquilo lá é um momento, né? Vai cuidar do jardim, né? Aquilo é um momento que você vai trabalhar aquela ansiedade, aquela impaciência que está em você. Não deixe a cólera crescer. Diz o seguinte: somos espíritos imortais e a cada momento tudo se transforma na nossa existência. Tudo se transforma. Nós estamos aqui na imortalidade. Imagina quantas encarnações nós já tivemos. Será que nós nos lembramos lá, a hora que nós estamos nos mundos primitivos? Não lembramos. Nem na encarnação passada, graças a Deus, nós não nos lembramos, né? Imagina quantos percalços, quantas coisas nós já tivemos, quantos problemas nós já enfrentamos. Para chegar aqui hoje, nós somos felizes, né? Como diz aquele
aquela música, né? Eu era feliz e não sabia. Daqui a pouco você vai numa espiritualidade e fala, eu era feliz e não sabia. Mas nós somos felizes sim, né? A impaciência representa um fator de ameaça à sua saúde espiritual e física. É aquilo que nós falamos, né? Errar é humano, faz parte do processo evolutivo. Então nós temos que entender que as pessoas que erram, elas estão também, nós também erramos. As grandes descobertas foram feitas por tentativas, né? Ninguém atravessou o oceano pegando um barco pela primeira vez e se metendo no mar, né? Com certeza ele morreu afogado, mas o outro já fez melhor, e assim por diante, né? Através de tentativas e erros, né? Ver se aquilo que nos impacientou possa ser corrigido. Claro, tudo tem uma correção, tudo existe um atenuante, né? Diz as conclusões. Use a paciência como força ativa na construção do bem-estar físico e espiritual. É complicado, né? Você falar, não, eu vou agora, hoje resolvi ser paciente. Não é assim, né? É como uma pessoa que quer ser boa, falar, hoje eu acordei e eu resolvi ser bom. Não, não é assim, né? Você tem que desenvolver aquilo. A paciência é uma característica que requer trabalho, que requer esforço, requer compreensão. Possivelmente, você vai se conter nas primeiras oportunidades, né? Você vai se conter por uma razão ou outra, né? Ou por necessidade ou até por obrigação, né? Imagina vocês, né? Se eu estivesse na rua agora, dirigindo o carro, e vocês estivessem me observando, eu tomasse uma fechada e descesse lá sem paciência, brigando um com o outro, né? Fala, pô, mas que o Zé Roberto falou tudo aquilo, que mentiroso, né? Não vou ter credibilidade, né? Então, isso é um freio. Na realidade, a doutrina espírita é um freio, gente. É uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, é um freio para que a gente possa desenvolver virtudes. Nós temos a semente divina, então nós temos virtudes que nós temos que desenvolver. E a doutrina espírita é isso. Se nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui trabalhando, aprendendo sobre a doutrina, sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou, a doutrina espírita nos mostra tão claramente, e a necessidade da nossa evolução, porque a doutrina espírita é fantástica. Ela não promete uma escada que leva, uma escada de Jacó, né, que leva para o céu direto, vai subir a escada e ver os anjos lá em cima, né? A doutrina espírita não é isso, não. Tem que trabalhar, né? É duro ser espírita. É duro, não é fácil, não. O André Marosso, ele conta um fato que ele trabalha no presídio Romão Gomes. Então, o grupo espírita é um grupo assim, tinha alguns que frequentavam, mas ele viu que o grupo dos evangélicos crescia muito, né? Crescia demais. E, de repente, ele viu que alguns lá começaram a bandear para o outro lado, lá para o grupo dos evangélicos, né? Aí ele chegou ali e perguntou, meu irmão, por que você não vem mais lá falar para a gente? Fala assim, sabe uma coisa, André? Que vocês ensinam é muito difícil de fazer, viu? Então é difícil, cara, é muito difícil. Claro que é difícil, mas não é bom? Não é bom? Como é que você vai lapidar um diamante? Você não tem que tirar a lasca dele de monte? A pedra bruta, para fazer uma pedra cúbica, para ser direitinho. Como é que eles fizeram, né, aquelas grandes construções, a grande muralha? Como é que eles fizeram? Eles pegaram aquelas pedras brutas, foram lapidando, que dá trabalho mesmo. Nós somos pedra bruta, nós estamos sendo lapidados nesse momento. Então nós temos sempre que olhar para nós. Pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer para poder melhorar, né? Tá certo? Organize uma lista de suas emoções negativas. O Benjamin Franklin, ele tinha uma lista, 13 passos do Benjamin Franklin, né? Eu sempre falo isso porque ele é um exemplo para mim, né? Ele não era espírita, né? Ele era um mestre maçom, não era espírita. Então ele fez 13, fez 13 fichas onde ele tinha, com cada fato que ele tinha que melhorar, cada necessidade dele. E cada dia que ele saía, por exemplo, vinha um lugar,
ele via que ele cometia um erro, ele parava. Aí era a questão já 919 já de do Santo Agostinho, né? Refletia na noite, o que você gostaria que fizesse para você que você não fez para os outros, né? Ele fazia, por que eu fiz isso daqui? Ele anotava. Aí chegava um momento determinado para ele fazer um balanço. Poxa, eu preciso melhorar aqui. Nós não precisamos fazer uma lista, né? Nós sabemos onde nós somos deficientes, não temos que melhorar, né? Fala da meditação e da oração. A oração, né? A gente fala tanto em oração, a gente precisa orar, né? É momento de muita oração. Não é um momento de muita oração, sempre foi, né? Aqui a gente, quando a água bate no nariz, a gente vai querer nadar, né? Mas não é assim, né? Sempre foi. A oração deve ser uma prática sistemática. O evangelho no lar, estudo do evangelho no lar. Sempre fala, quem faz evangelho no lar? Alguns levantam a mão, outros não, né? Ah, mas eu não consigo por causa do horário. Tá? Claro que pode, né? Ah, mas você viu o capítulo da... Ah, isso eu vi. Né? Ah, você viu o jogo do Corinthians? Isso eu vi. Né? Então, mas evangelho não fez. Né? O evangelho não estudou. Né? Mais difícil, né? Então, o evangelho no lar, né? A luz da doutrina espírita, que é uma coisa que necessária, uma coisa que precisa mesmo, né? E Jesus, ele diz o seguinte, né, no profético Sermão da Montanha, né, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Os pacíficos, né? É que nós estamos ser pacíficos, pacientes. Né? Sendo paciente, nós estamos o quê? Nós estamos difundindo o bem, a harmonia. Né? Às vezes, pequenos comentários que nós fazemos, está errado. Né? A gente costuma ver muita coisa errada, mas será que não tem coisa boa? Né? Às vezes, não é possível, não há um ser sequer no mundo, um fato sequer no mundo que não exista uma coisa positiva. Sempre existe. Né? Existe eu pesquisei aqui um conto oriental, um conto chinês, que fala da virtude da paciência. Né? Então, ele conta o seguinte, que um mandarim foi nomeado para o seu primeiro posto oficial, né, na China, né, onde tinha aquelas hierarquias todas, né, onde ele teria que lidar com problemas de pessoas, problemas diversos de pessoas. Ele ficou muito preocupado, porque ele era relativamente jovem. Aí ele foi consultar um sábio, a orientação de um sábio, porque ele gostaria de ter um bom desempenho das suas funções, né. Aí o sábio diz o seguinte, meu jovem, para alcançar o sucesso em sua função, é necessário que você tenha paciência, principalmente, porque você vai lidar com muita coisa diferente, né? E algo que é extremamente difícil, é muito difícil, precisa de determinação, dedicação e esforço. E o mandarim falou, poxa vida, olha, fantástico, eu vou seguir esse conselho para sempre. Aí o sábio falou, sabe que tem uma coisa, né? Para que esse conselho sirva de fato, que seja realmente importante para você, preste atenção nessas recomendações que eu vou te fazer. E o sábio repetiu a mesma coisa para ele, é necessário que você tenha paciência, isso é muito importante. Falou uma vez, tinha falado. Na segunda vez falou a mesma coisa. Na terceira vez, olha, meu jovem, é necessário que você tenha paciência, que você precisa ser paciente, que você precisa... Esse é o segundo conselho. Vou te dar o terceiro conselho, é necessário que você tenha paciência. Assim foi, né? Quando ele foi repetir a quarta vez, né? O mandarim falou para ele, você acha que você está tratando com algum imbecil? Né? É a quarta vez que você me repete a mesma coisa. Então, veja, aí o sábio falou para ele, veja como é difícil ter paciência. Então é assim mesmo, é difícil, a paciência é algo que precisa de muita compreensão, né? Então, meus irmãos, meus queridos companheiros, é assim que é, nós temos que trabalhar muito é uma virtude realmente que é latente, é virtude, a paciência é uma virtude que está latente, nós temos que trabalhar sempre, né? Como temos que trabalhar outros fatores que nos elevam espiritualmente, como a fraternidade, como o amor. E se tivermos o amor,
vai englobar tudo. A pessoa que ama, a pessoa amorosa, ela é paciente, já engloba tudo isso. Mas para atingir esse nível de uma pessoa amorosa, nós temos que percorrer alguns degraus primeiro. Né? Nós temos que ser fraterno, nós temos que ser paciente, nós temos que saber entender o nosso próximo. E essa é a função que nós temos aqui nesse planeta aqui, para que nós possamos evoluir e ser modelo, ser a luz de outras pessoas, como disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Então nós temos que ser realmente aquele que seja o tempero de toda essa nossa sociedade, né, através do nosso exemplo e de nossas ações. Não através de palavras, principalmente através dos exemplos. Né? E que Jesus possa realmente nos iluminar, nos manter com todo esse apoio da espiritualidade, né, que nós sempre temos, e que nós possamos gravar e não ser como o mandarim, né, que perde a paciência justamente por ouvir sempre a mesma coisa. Mas assim é, né? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos contidos nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Kardec, e todos os ensinamentos que nós recebemos da espiritualidade, nós temos que sempre estar recordando. Cada vez que nós lemos, né, não é fazer igual o mandarim, que pela terceira vez já não quer saber. Nós temos que realmente ler para poder entender, porque a cada momento nós temos uma interpretação diferente. E cada vez que nós lemos, o que nós vamos fazendo? Nós vamos colocando, nós vamos solidificando aquilo no nosso corpo perispiritual, na nossa mente, para que nós possamos utilizar isso não somente agora, porque agora é o momento que nós temos que utilizar para a transformação desse nosso planeta, através dos exemplos e através das nossas ações, mas também utilizar para a nossa evolução espiritual, porque é aqui que nós estamos para evoluir, né? Nós somos filhos amados de um Pai amoroso, que é o nosso Criador, e nós temos um grande guia, né, que, conforme diz a questão 1517 do Livro dos Espíritos, é o que nos serve de modelo e guia, né? Aquilo que o Criador nos enviou para ser nosso modelo e guia, que é Jesus. Que Ele nos abençoe também e esteja conosco. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Ninguém tem paciência para perguntar? Vou falar, desculpa. Para aqueles que queiram iniciar um tratamento para conhecer a paciência, há um início no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra que uma das primeiras coisas que devemos lutar contra é exatamente o egoísmo Sim. E o orgulho. Exatamente. A luta contra isso está principalmente nas instruções dos Espíritos. A gente encontra um caminho para tentar encontrar a paciência. Justamente, você abordou uma coisa muito importante, né? Que é o egoísmo. Abordou muito, é importante, o egoísmo, porque nós costumamos olhar aquilo, né? Nós não olhamos aqui atrás, aquela sacolinha cheia de defeito aqui, nós estamos olhando para frente, nós achamos que nós somos os melhores, né? Quer dizer, não somos. Bom, eu espero que eu não seja assim, que eu me acho melhor porque eu não sou, né? Mas é assim que nós fazemos, né? Costumamos sempre olhar para frente e não olhamos aquilo que nós temos de necessidade de melhora. E nós temos muitas, né? Senão, e vamos encarnar muitas vezes aqui nesse planeta. Nós temos que ajeitar isso daqui, porque nós vamos ter que voltar para cá mesmo. Não tem jeito, né? Se nós merecermos, né? Se for um mundo de regeneração, não sei se a gente volta, né? Mas vamos trabalhar para isso, né? Mais alguém? Acho que todos compreenderam. Obrigada, José Roberto. Então, uma boa noite a todos, né? E que Jesus nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares com segurança, com tranquilidade, e que possamos encontrar em nossos lares a mesma psicosfera amorosa e acolhedora que nós temos aqui, né?
Então agora vamos doar um pouco do que nós recebemos, né? Então vamos vibrar para o nosso planeta Terra, com muita luz o envolvendo, nesse momento onde as pessoas estão tão preocupadas, né, com a situação do país, estão ampliando. Vamos mandar luz, paz, segurança para todos. Vamos vibrar também para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem teto, para que eles tenham recurso, conforto e paz no coração para superar essas dificuldades. Vamos vibrar também para os doentes que estão nos hospitais, todos aqueles que têm angústia, dor, para que eles encontrem o conforto e a melhora nas suas doenças de acordo com o seu merecimento. Vamos vibrar também para os nossos lares, para que tenhamos mais paz, harmonia, compreensão e paciência. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedimos para que Ele nos abençoe no retorno dos nossos lares. Assim seja, graças a Deus. Agora teremos os passes, primeiro o passe magnético e posteriormente o espiritual, na porta ao lado.